Bom, como eu disse na aula passada, então, no vídeo passado, nós falamos sobre a disposição geral, então, dessa obrigação solidária e falei para vocês que o próximo vídeo seria das principais regras da solidariedade ativa. Bora falar sobre elas, então. Disse para vocês que, vamos lá no nosso exemplo aqui, eu tenho D é o devedor. Vamos pôr aqui que ele é devedor de 3.000 para A, B, C. A, B, C são credores e eles são credores solidários. Então, ou seja, qualquer um do credor pode receber a dívida toda, certo? Por isso, para você que faz uma obrigação, onde você é um credor solidário, confie bastante nos outros credores, porque qualquer um daquela obrigação poderá receber a dívida no seu total. Então, vamos lá. A vai até D e cobra a dívida toda. Pois bem, pode? Pode. Sem problema. D vai pegar recibo simples. Porque como eu disse lá na obrigação indivisível, eu disse para vocês que se eu pagar a dívida para um credor, eu preciso de um recibo especial, lembra? E eu preciso da caução de ratificação, ou seja, aquele credor que está recebendo precisa afirmar para mim ali e deixar bem firmado ali, escrito, que com os outros credores ele vai se resolver. Aqui não, a obrigação ela é solidária. Então eu posso pagar, D pode pagar para a dívida toda sem recibo especial nenhum, ok? Então vamos lá. Primeira regra então. A primeira regra que eu tenho é da liberdade de pagamento. Ó, D pode pagar para A, para B ou para C. Ele é livre para pagar para qualquer um para qualquer um credor daquela obrigação, certo? Mas preste atenção. Primeira regrinha então. Eu tenho a tão chamada cessação da liberdade. A cessação da liberdade. O que é essa cessação? Olha, D, que é o devedor aqui, ele pode pagar 3.000 para A, para B ou para C, certo? Ele é livre. Porém, se A entrar com uma demanda, entrar com um processo, entrar com uma execução, com uma cobrança contra D aqui, contra esse devedor, essa liberdade é cessada. Agora, D só poderá pagar àquele credor que demandou. Então, A entra com uma ação. Aí D fica com tanta raiva que ele fala assim, por desaforo, para A eu não vou pagar. Eu vou pagar para B ou para C. Pode? Não, porque quando ele entrou, ele fez a ação, houve a demanda, o que aconteceu? A cessação desta liberdade, ok? Cessou ali aquela liberdade, agora ele só poderá pagar, então, para aquele credor que demandou. Isso tá lá no artigo, vamos colocar aqui, artigo 268 do Código Civil. Vamos ler? Pegue o seu Código Civil aí. 268 fala assim: enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Então, o que ele fala? Enquanto nenhum dos credores demandou, ele pode pagar a qualquer um.
Mas, se houve então ali, se algum dos credores abriu uma demanda, abriu uma execução, abriu uma cobrança contra D, cessa então essa liberdade, agora o devedor só poderá pagar para aquele credor que demandou, certo? Aqui nós chamamos de demanda judicial. Uma demanda judicial, primeira regra é essa cessação dessa liberdade, ok? Bora lá. Segunda regra, então. Segunda regra da obrigação solidária ativa. Vamos lá. A falece, morreu. Só que ele deixou A1 e o A2. Como eu falo em sala de aula, ele deixou 2 catarrentinhos. E aí? Aí eu pergunto para vocês que estão aí. A1 poderá cobrar o todo, poderá cobrar a cota parte que era do seu pai, ou poderá cobrar somente a cota parte do seu quinhão. Então tem 3 opções aí. Ele pode cobrar o todo, já que é uma obrigação solidária. Ele pode cobrar a parte que era do pai dele, R$1.000, ou ele pode cobrar só a sua parte de R$500. Regra, então, da obrigação solidária. Na morte de um credor solidário, aquela obrigação solidária não passa para os herdeiros. Então, A1 só poderá cobrar o quinhão, o seu quinhão. Então, ele só poderá cobrar quanto? Aqui não era 1.000, 1.000 e 1.000? 1.000 dividido para 2 vai dar 500 e 500. A1 poderá cobrar somente R$500, que é a sua cota parte no quinhão. A2 também somente R$500, que é a sua cota parte. Aí eu pergunto para vocês, B pode cobrar quanto dessa obrigação? Ele poderá cobrar o todo, porque ele ainda faz parte. B pode cobrar o todo, C pode cobrar o todo, somente aquele que faleceu, os seus herdeiros, vão cobrar a sua cota parte. Por quê? Porque escrevam aí, então, a obrigação solidária, ela é personalíssima. Ou seja, ela é daqueles credores, não passa para os herdeiros, porque ela tem caráter personalíssimo, certo? Então, caso algum credor faleça, os herdeiros só poderão cobrar a cota parte. Qual artigo tá isso? Bora lá, escrevam aí, morte. Então, a outra regra é a morte de um credor solidário. Na morte de um credor solidário, nós temos, então, os herdeiros só poderão cobrar a sua cota parte. Está no artigo 270. Vamos olhar? Olha o que fala o artigo 270. 270 diz o seguinte. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, presta atenção. Ele traz uma vírgula ali e um salvo. Bora ver isso, então. Essa obrigação, ela é divisível, 3.000. Então, a regra é que a solidariedade para esse aqui se encerrou. Para B e C, continuam solidariedade. E se ele receber, Andréia,
A vem aqui, cobra a sua cota parte, B, A2 cobra a sua cota parte e C cobra a sua cota parte, certo? Porque para eles ainda continua a solidariedade. Bom, como eu disse aqui que o bem é divisível, 3.000, então cada um vai cobrar a sua cota parte ali, os herdeiros, certo? Mas e se eu estou de frente a um bem indivisível? Por exemplo, não é 3.000, é um cavalo. Cavalo, por sua natureza, pela sua essência, é um bem indivisível. E aí, como nós fazemos então? A1 poderá cobrar o quê? As patas do cavalo? O quê? As orelhas do cavalo? Que ele poderá cobrar? Nós estamos de frente a uma obrigação indivisível. Se essa obrigação é indivisível, A1 poderá cobrar o todo, mas não pela solidariedade, pela indivisibilidade do bem, certo? Porque aquela obrigação, além de ser solidária, ela é indivisível. Então, se o bem aqui, olhem para o bem, analisem o bem, se o bem é indivisível e houve a morte de um credor solidário, os herdeiros poderão cobrar o bem todo. Por quê? Porque não tem como dividir aquele bem. Então, A1 pode receber o cavalo, buscar o cavalo e A2 vai buscar o valor da sua parte, B, o valor e C, o valor, tá bom? Mas se a obrigação, ela é apenas solidária, o bem aqui é divisível, os herdeiros poderão só cobrar a sua cota parte do seu quinhão. Se o bem é indivisível, eles vão buscar o todo, porém pela sua indivisibilidade, mas não pela solidariedade, tá bom? Então, beleza. Tá aí o artigo, então, 270, que traz essa regra da solidariedade ativa, que é a morte de um credor solidário. Bem, nós temos, então, a terceira regra. Qual é a terceira regra? Bom, nós temos uma palavrinha, exceções. Quem lembra aí? Em processo civil, o que significa exceções? Exceções significam defesas. Então, se A, vamos pôr aqui, A tá aqui. Se B vai cobrar D judicialmente, ele vai se defender, certo? Então, eu tenho uma defesa que pode servir para todos, ou eu tenho uma defesa que pode servir só para um credor. E aí eu tenho dois tipos de defesa, então. Exceções significa para o processo civil defesa, e aí eu tenho a defesa pessoal e eu tenho a defesa comum. Então presta atenção. Eu tenho essa defesa que pode ser pessoal, ou seja, B, eu estou devendo 3.000 para A, B e C, certo? Só que B, no final do ano, pegou comigo 2.000. Então, B também está me devendo. E se B me cobrar, eu posso fazer a compensação, dizendo, olha, ele também me deve 2.000, então agora o valor que eu tenho que pagar é R$1.000 e faço a compensação. Essa é a minha defesa, em caso de uma ação. Então, eu tô aqui, eu tenho uma defesa contra B, porque é uma defesa pessoal. A pediu endereçado para mim? Não, então eu não posso usar essa defesa contra ele. Se A me cobrar o todo 3.000, eu vou ter que pagar o todo, certo? Agora, se B me cobrar, eu tenho uma defesa, que é a compensação. Ele me deve 2.000, então aí eu faço essa compensação e ali eu pago R$1.000 e depois A e B, A e C vão cobrar a cota parte deles na dívida toda, lógico. E se C me cobrar, eu também não vou poder falar nada, tá bom? Porque só B está me devendo. Então, isso é uma defesa pessoal. E tenho a defesa comum.
A defesa comum é aquela que qualquer um que for me cobrar, eu tenho uma defesa. Prescrição. Ó, se A me cobrar, eu posso falar, tá prescrito. Se B me cobrar, continua prescrito. C também continua prescrito. Posso usar contra qualquer um dos credores. Ou se eu fiz o pagamento, qualquer um que me cobrar, eu posso falar, já paguei. É uma defesa contra todos. Então, eu tenho aqui a defesa pessoal e tenho a defesa comum. Aqui a defesa pessoal, eu só posso usar, então, contra aquele que realmente tem algo comigo, ou a defesa comum eu posso usar, então, com todos, certo? Então, deixa eu olhar aqui para eu passar certinho para vocês. Lá no nosso artigo, aqui tá de azul, artigo 273. Vamos ler? Artigo 273, ele diz o seguinte: a um dos credores solidários não pode o devedor opor as defesas pessoais oponíveis aos outros. Então, se eu tenho uma defesa pessoal contra um, eu não posso opor contra os outros, somente contra aquele. Então, eu posso esperar, eu torço para que B me cobre, porque é só contra ele que eu tenho aquela defesa pessoal. Se outro cobrar, eu não poderei falar nada, ok? Então, nós temos defesa pessoal, a defesa comum eu posso usar contra qualquer um, certo? Então, temos essas essas principais regras. A liberdade, ela cessa quando algum credor demanda, entra com uma demanda judicial. Segunda regra, a morte de algum credor solidário, aí os herdeiros poderão cobrar só a sua cota parte, lembrando que a solidariedade, ela é personalíssima. E as exceções, que são as defesas. Eu tenho as defesas pessoais e as defesas comuns. Comuns contra todos, pessoais contra um certo credor, que só poderá ser usado contra aquele credor, ok? Obrigada, você que gostou dessa aula, se inscreva no canal, dê um like aí, um joinha e o próximo vídeo, então a próxima aula nossa, nós vamos falar das regras da solidariedade passiva, ok? Obrigadão!